Saudações internautas e bem-vindos a Angop. Chegamos para mais uma edição do seu Conversas Livres. Aqui a conversa é realmente livre e hoje a partir do Espaço Aplausos, onde vamos falar neste primeiro Festival Internacional da Kizomba sobre o papel da mulher, ou seja, a mulher e a Kizomba. Acompanhe. Eu faço música já há mais de 20 anos. Vou já aproveitar este momento para partilhar algo muito especial e a Iola está aqui. Ou se calhar vão ouvir falar um bocadinho da Iola, os Impactos 4. A Iola, como vocês sabem, acredito que sim, ela cresceu na Namíbia e eu tive a oportunidade de estar na mesma altura com a Iola na Namíbia. E eu, bem mais nova na altura, conseguia assistir a alguns ensaios dos Impactos 4. Ouvia já a Iola Semedo e os irmãos a cantarem e, sem sombra de dúvidas, isso inspirou muito mais para acreditar naquilo que era o meu sonho de ser cantora, é verdade. E aí está já uma influência daquilo que é bom para a nossa cultura e neste caso foi mesmo a Kizomba. E eu quero agradecer às pessoas que, como já falamos inicialmente, que usam a Kizomba não só para entretenimento, mas também para aprenderem um bocadinho mais sobre aquilo que nós somos angolanos. Nós cantamos as nossas histórias, nós cantamos sobre saudade, cantamos sobre alegria, cantamos sobre tristeza, cantamos sobre amor. Tudo dentro da Kizomba é aquilo que nós fazemos, é aquilo que é a nossa essência e nós partilhamos um pouco de nós, da nossa realidade social com todos, para que se sintam também representados, nós angolanos, dentro das nossas músicas e obviamente fazemos isso com muito cuidado e muita responsabilidade. Bem, vamos agora passar aqui para a Teresa, depois voltamos aqui às nossas divas internacionais, né? Aliás, o inglês fala por si. Teresa, como é que começou o sonho de tirar já a Kizomba num país que não é seu, naturalmente? Onde é que surgiu essa, eu não digo ousadia, mas talvez seja essa a palavra certa, e como é que te encaixas e ajudas hoje pessoas a amarem e a conhecerem a Kizomba? Conte-nos um bocadinho a sua história, de como é que tudo começou até chegares onde chegaste. Ok. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E dizer ainda que para mim é uma grande, grande oportunidade estar aqui para poder contar um pouco da minha história, porque uma coisa é nós mostrarmos aquilo que passamos pela internet e outra coisa é sentarmos aqui para então poder partilhar aquilo que nós temos vivenciado durante a nossa trajetória. Bom, eu comecei aqui em Angola, né, com certeza. Comecei aqui em Angola porque em função de um projeto que nós temos aqui em Luanda, na Bahia, que é denominado Kizomba na Rua. Na verdade, eu já dançava, mas em função desse projeto, que é o Kizomba na Rua, eu comecei a participar mais e pronto, e as pessoas começaram a conhecer mais aquilo que é o meu trabalho, aquilo que eu faço. E daí, então, houve grandes oportunidades, né? Porque quando estamos no meio de muita gente, não sabemos quem está por dentro, mas então quando as pessoas reconhecem aquilo que é o nosso trabalho, tem sempre convites, e entre outros. Então, quando comecei a frequentar o projeto Kizomba na Rua, surgiram muitas oportunidades. Uma delas foi mesmo apresentar aquilo que é a dança fora, no mundo fora. E daí surgiu a ideia de eu começar a viver já fora. E vivendo lá, e obviamente como faço dança, por que não implementar aquilo que eu faço aonde eu vivo? Porque disse que como é que se diz então? O cabrito onde está amarrado. Exatamente, pois. Então não podia fugir da regra, porque a dança atualmente é um trabalho que eu faço. Então, estando lá na Europa e sabendo que o pessoal todo agora é amante da Kizomba e Semba, e é uma coisa que eu sei fazer, então comecei a dar aulas na Polônia, porque agora é o país em que estou a viver. Há quantos anos, Teresa? Agora já há 2 anos na Polônia. Como é que foi difícil a adaptação, acima de tudo, da língua? As nossas canções são maioritariamente, a Iola fala em inglês, a Pérola também. A Pérola, inclusive, e a Iola tem músicas em inglês, mas maioritariamente as músicas são em português. Como é que foi fazer as pessoas dançarem no idioma que eles não estavam a entender? A princípio foi muito engraçado, muito mesmo. O pessoal não tem noção, porque não estamos a falar de uma língua inglesa. Estamos a falar de uma língua polonesa e é
muito, muito difícil a língua polaca. Mas disse que quando alguém quer alguma coisa, deve-se ir atrás e pronto. E eu, como sou um pouquinho atrevida, então, tão logo que eu entrei para o país, que é a Polônia, a primeira coisa que eu fiz é me adaptar à língua, ou seja, entrei para uma escola de língua e comecei a aprender a língua polaca e daí em diante comecei a dar as minhas aulas e atualmente, graças a Deus e ao meu esforço também, consigo falar a língua polonesa e consigo dar ali as aulas em polaco mesmo. Muito bem. Kimberly, como é que estás nesta altura a trabalhar com a dança e dançando, adaptando aqui a kizomba na realidade americana? É difícil? Já dá para dizer que há, de certo modo, mais aderência? Como é que estamos ao certo em termos de dança na tua localidade? Como muitos outros nos Estados Unidos, a primeira introdução ao kizomba foi através das danças latinas, através da salsa e bachata. É assim que ela conseguiu crescer nos Estados Unidos, colaborando em outros espaços primeiro. Por agora há festivais de kizomba, mas ainda não é tão popular quanto algumas das danças latinas, só por causa da cultura. Um dos problemas que temos é o acesso aos professores, porque é muito difícil para certos países visitarem os Estados Unidos. Então a acessibilidade sempre foi um problema em termos de poder ter as pessoas da cultura que vêm para os Estados Unidos para ensinar e para viver. Eu tenho uma escola de dança desde 2014 e é uma das mais ativas nos Estados Unidos. Então, com a questão da acessibilidade, houve muita confusão quando o kizomba veio para os Estados Unidos. Ela estava confundida com outras danças. Havia professores da Europa vindo para ensinar também, talvez dançando salsa ou algo assim. E viram e disseram, eu posso pegar e ensinar isso também. O Sr. Pichu foi um dos primeiros artistas angolanos a vir para os Estados Unidos e ensinar. Ela e a sua parceira Vanessa e outros artistas angolanos da Europa têm, na verdade, assim. E é assim que conseguimos ter a proximidade e cumplicidade com o que a kizomba é até agora. Muitas pessoas nos Estados Unidos também iam para Portugal. Eu também treinei em Portugal, com os mestres Pichu, por muitos anos, quando eu conhecia a minha escola de dança antes de conhecer o Brasil. Há uma grande população de cabo-verdianos nos Estados Unidos também. Então, muitas das músicas que primeiro ouvimos na cena de dança eram artistas de Cabo Verde, assim como remixes americanos de hip-hop e de R&B. Não havia realidade de saber a autenticidade da kizomba, até conseguirmos mais festivais só com a kizomba. Um abraço ao Oscar, que tem o Sawaka Kizomba Festival, que é o maior festival de kizomba nos Estados Unidos. Ele tem sido, na verdade, o embaixador da cultura, pois ele tem trazido vários artistas e DJs para garantir que nós tenhamos uma experiência autêntica. E também há uma grande comunidade baiana nos Estados Unidos e muitos habitantes também têm sido, na verdade, responsáveis para o crescimento da kizomba. Para mim, eu me aproximo da dança e de uma maneira diferente. Eu tenho uma base de dança, então eu danço desde os meus 3 anos. Ballet, top jazz, treinamento de estudo formal, até mesmo estudando história de dança na universidade também. Então, eu tenho um conhecimento bem amplo de diversas danças diferentes, mas também eu já sei como ensinar a dança, por causa da minha experiência antes. Então, quando eu me aproximo da dança, eu sempre me aproximo da ideia de que eu quero entender a técnica por detrás dela, desde que eu fui pela primeira vez treinada como dançarina. Mas para mim, quando veio o kizomba, havia uma parte extracultural, que foi o que me levou para a kizomba, não apenas os passos. E isso é algo que não pode ser ensinado, é algo que você tem que sentir. Então, quando eu fui para o Pichu, para aprender, para treinar, para pegar os passos, eu também trouxe de volta a cultura. Está tudo bem. Eu vou fazer uma pergunta para as 4. Yola, 40 anos depois, como é que nós estamos? Como é que está a mulher, a valorização e o protagonismo em relação à vertente kizomba? Eu acho que aos poucos as coisas vão melhorando. Cada coisa a seu tempo. Eu acredito que no tempo das nossas mães elas também tiveram as suas dificuldades para exprimir a cultura como gostariam que o mundo soubesse sobre, né?
Hoje em dia já está muito mais fácil por causa daquilo que é a dinâmica que nós mulheres queremos dar à nossa arte e por entendermos que nós temos um papel fundamental naquilo que é o crescimento da nossa Kizomba, especificamente Kizomba, né? Porque nós vamos vendo através da internet, através daquilo que é a tecnologia, o nosso peso de responsabilidade aumenta. E quando nós valorizamos o nosso próprio trabalho, fazemos com que as coisas realmente tornem-se mais facilitadas, não necessariamente fáceis, mas mais facilitadas para aquilo que é a qualidade de música, para aquilo que é a mensagem que nós queremos exprimir. Esperamos que nós, depois de tanto tempo, possamos realmente estar a contribuir de forma muito positiva e possamos estar a fazer com que daqui a 40 anos as coisas sejam ainda mais fáceis e que a música seja ainda mais valorizada e que não se esqueçam de onde os nossos passos começaram como Kizomba, como arte, porque antes de vir a Kizomba, obviamente estamos a falar de Kizomba, mas nós precisamos de ouvir uma série de estilos diferentes que a nossa rica cultura tem, para que pudéssemos chegar, obviamente, fundir aquilo que é a nossa cultura com aquilo que nós bebemos de fora e juntarmos e termos hoje esse grande estilo tão bonito, tão admirado pelo mundo inteiro, que é a Kizomba. Eu acho que estamos bem. A Kizomba, como disse, 40 anos. Eu já falei, já frisei que começou maioritariamente por homens, né? E depois nós, mulheres, começamos a entrar também nisto que é Kizomba. Eu quero até agradecer produtores como Heavy C, Calô Pascoal, Dias Rodrigues e vários outros que contribuíram, Nelo Paim, vários produtores que fizeram com que nós, mulheres também, começássemos a apresentar as nossas músicas a solo, a Kizomba feita com cabeça, tronco e membros. Eu acho que nós estamos bem. Nós, as mulheres, temos a nossa parte a fazer o nosso papel, que é contarmos a história na nossa perspectiva feminina. E eu acho que, obviamente, como tudo, né, a Kizomba sofre com o dinamismo, com as mudanças, mas o mais importante é não perder a sua essência. Eu acho que é isso que nós temos tentado fazer, que não perca a sua essência, que não se perca, né, durante este processo todo. E eu acho que nós, mulheres, temos dado o nosso contributo neste aspecto. Falo mais da parte do canto, eu acredito que na dança também, e a Teresa e a Kimberly vão falar, mas nós estamos a fazer o que nós podemos para manter a Kizomba no seu melhor, no mais alto nível, tendo em conta que o mundo sofre alterações, mas que ela, da matriz, tem a sua beleza, e é isso que nós queremos continuar a guardar. Só, desculpa cortar, eu sei que eu gosto de romper assim o protocolo. E estamos realmente numa conversa, sintam-se à vontade quando tiverem necessidades de expressar alguma coisa. A Pérola tocou num aspecto muito importante. Hoje nós temos noção que a nossa Kizomba vai passando assim por várias transformações. Isso é a globalização. Nem sempre é aquilo que nós, que fazemos Kizomba assim de raiz, gostaríamos de ver, mas estamos muito contentes porque é isso que a gente espera, que a nossa Kizomba expanda cada vez mais e que possa se juntar a outras culturas. Isso quer dizer, juntando aquilo que é a linha de pensamento, a nossa responsabilidade aumenta como mulheres, porque nós temos também a obrigação de continuar a fazer música da melhor forma que nos for possível, porque esse vai ser o legado que vai ficar. No meio de tantas transformações, quando tiver que se buscar e pesquisar de onde saiu a Kizomba, embora não tenhamos sido nós quem inventou o conceito Kizomba, mas nós queremos também acreditar, quando se falar no estilo tão bonito que a Kizomba é feita em Angola, que nós possamos merecer também ter os nossos nomes assim vangloriados por tudo o que a gente faz, que não é fácil, mas fazemos com muito amor e carinho. Então, eu começo por dizer, né, porque estamos a falar da força e protagonismo na dança, né, sendo mulheres. Atualmente, eu digo que já uma grande aceitação, porque particularmente eu faço de follow e líder. Né? Então, antes havia
pronto, digamos que não aceitação, ou seja, se existisse aceitação, era não muito aberto. Mas atualmente as pessoas já conseguem aceitar que uma mulher também pode dar aulas de dança, ou seja, pode ensinar tanto homem como mulher. E isso não só na Europa, como aqui também. Falo isso por experiência própria, porque aqui em Angola eu tive muita dificuldade. Tive muita dificuldade porque as pessoas olhavam porque a dança samba, kizomba, só os senhores é que podiam ensinar. Mas atualmente o pessoal, digamos assim, não estamos a entrar para o lado matemático, mas posso que me atrever a dizer que numa escala de 100%, digamos que 60% mais ou menos a 70% dos homens, né, já aceitam que uma mulher pode se ensiná-lo a dançar. E isso para mim é muito, muito bom, né? Gratificante ter essa aceitação, porque nós temos que perceber que o talento ou o conhecimento não define o gênero, mulher ou homem, porque o conhecimento, quem... Obrigada. Então, quem tem conhecimento pode realmente ensinar, não importa se é mulher ou homem. Então, eu agradeço muito por isso. E, na minha posição como mulher, se há outras mulheres que conhecem, que sabem, que podem ensinar, por que não o fazer? Então, temos que ter também a atenção de como passar este mesmo conhecimento, porque sabemos nós que kizomba e semba há duas particularidades. Tem a parte feminina e tem a parte masculina, e devemos respeitar isso. Então, no momento em que tivemos a passar a informação, né, nesse caso tivemos mulheres e homens na sala, né, temos que saber definir qual é o movimento que a mulher pode fazer e qual é o movimento que o senhor deve e pode fazer. Então, só devemos ter esse cuidado, porque se formos a ensinar um senhor, né, eu sendo mulher, a ensinar um senhor, olha, agora tens que gingar assim como mulher. Já vimos onde, já temos mais ou menos a noção onde é que podemos parar. Então, todo o cuidado no ato de ensinação para nós mulheres é muito, mas muito importante. Já agora, Teresa, aí, sem querer cortar o teu raciocínio, tens preferências em instruir as mulheres ou rapazes? Não tenho preferência. Gosta mais dos homens? Particularmente, é assim, particularmente eu não tenho preferência, mas eu tenho mais alunos homens do que mulher. Isso é uma verdade. Mas pronto, é aquilo que se diz, né? O pessoal gosta, então não posso fazer diferente. Pois é. Sim. Kimberly, como é que é estar fora do país e ter que conhecer as dinâmicas e a evolução da dança kizomba em Angola e implementar na sua academia? Olhamos para o aspecto, e penso que este aqui é o fundamental, da aculturização. Tens que lidar com a cultura local e tens que trazer uma outra cultura. É possível ainda assim trazermos alguma coisa nova naquilo que é a dança kizomba? Eu diria que é difícil, mas é desafiador por causa da história da América em geral. Quando se trata de acontecimentos históricos que aconteceram na colonização, escravidão, essas coisas em nossas mentes, e nós conseguimos aceitar a cultura africana e a cultura americana também. Nós trabalhamos com a Embaixada de Angola provavelmente 1 ou 2 vezes por ano, e isso ajudou muito. Mas para ensinar especialmente na escola, você tem que encontrar a balança entre a cultura e os passos. Existem passos que estão lá, que nunca ouviram essa música antes, que nunca viram essa dança antes, só viram o vídeo no YouTube e têm uma ideia do que é a kizomba. Algumas pessoas aprenderam para o treinamento, outras são para crescer como dançantes, outras são para se tornarem professores. Então, nós temos diferentes escolas de dança ou eventos que também nos convidam, e todos os lugares que nós vamos, nós tentamos ensinar não apenas os passos, mas também trazemos a cultura, como isto também. Nós usamos a terminologia, a língua, algumas das nossas etapas de pedagogia,
que a Petra colocou junto, assim com o que o Acácio traz para o Quinos. Então, quando trazemos isso para ensinarmos, não estamos apenas a ensinar os passos, estamos a trazer tudo. Explorando a música, temos aulas onde passamos pela história da música, a história dos eventos que aconteceram em Angola naquela época. E nós, apesar disso, nós gostaríamos que incluíssem e mantessem a cultura em frente de tudo o que nós fazemos. Iola, olhando para o nosso contexto e para aquilo que são os desafios da mulher na Kizomba, o que é que mais lhe preocupa? Não nos está a ser dada a garantia de termos uma continuidade daquilo que é o histórico da Kizomba e a importância que as mulheres tiveram para o seu crescimento. Porque com esta globalização toda, se não ficar tudo muito bem registrado, vão ser anos e anos de muitos sacrifícios, anos e anos de muito aprendizado que vai, até certo ponto, cair por terra. Porque se nós não deixarmos as coisas muito bem delineadas, as gerações que vêm a seguir provavelmente vão ter muita dificuldade para entenderem bem quem foi o artista, qual foi a sua essência e o quão importante foi para aquilo que é a arte no que concerne o estilo Kizomba e não só. Né? Eu acho que todos nós, como artistas, temos o grande sonho de deixar o nosso nome bem vincado naquilo que é o livro da história da cultura do nosso país. E com aquilo que vai se passando e vamos esquecendo realmente daquilo que é nosso, aquilo que é a nossa cultura, se continuarmos como estamos, sem o registro devido, provavelmente daqui a alguns anos a nossa Kizomba vai deixar de existir ou qualquer outro país vai registá-la como sua propriedade e depois vai ser uma pena muito grande para todos nós. Pérola, entre letras, ritmos, melodias e, acima de tudo, aquilo que nós estávamos aqui a falar, falaste algo muito importante que nós cantamos, vocês cantam aquilo que é a nossa vivência. As mulheres hoje têm-se posicionado em relação, acima de tudo, ao conteúdo que vão expressar durante a sua interpretação num ritmo Kizomba? Sim, vou responder a questão, mas também vou frisar aquilo que a Iola falou e muito bem, sobre deixar documentado aquilo que é necessário em relação a Kizomba e não só. Esta conferência que está a ser promovida pelo Cabinganos é um passo muito grande aquilo que é valorizar e guardar e documentar o que é nosso. E espero que seja mesmo de facto bem guardado, porque sim, a Kizomba, como tantas outras coisas boas que nós temos aqui na nossa Angola, devem ser guardadas com 7 chaves ou 7 chaves. Devem ser respeitadas e devem ser mesmo consideradas patrimónios nacionais. E a Kizomba é uma delas. E a Iola falou muito bem que temos de guardar, temos que preservar, temos que documentar para que as gerações vindouras tenham referências, possam ver, olhar para aquilo que é nosso, o nosso passado e que não se perca por aí além. E é bonito ver e nós vemos outras pessoas, outras culturas, outros países abraçarem a Kizomba e também têm essa curiosidade de saberem de onde vêm, por isso estamos aqui hoje. Por isso, se nós tivermos mais arquivos, tivermos mais documentos, é de extrema importância que sejam guardados e que sejam, de facto, registados como nossos, porque é nosso mesmo. E, de facto, o mundo lá fora são muito mais atentos àquilo que são os direitos, são muito mais... e sabem o valor que direitos intelectuais e etc. têm e podem, de forma muito rápida, guardarem, tanto, por exemplo, hoje estamos a falar de Kizomba, temos outros estilos como Kuduri, etc., que podem, de repente, nós vamos perder e vamos olhar também lá para fora e estamos a chupar o dedo e vão dizer, não, é nosso e nós não podemos mais fazer absolutamente nada. Porque, de facto, o papel, o direito, a documentação é de extrema importância. Agora, voltando para aquilo que é a resposta, que vou responder à sua pergunta sobre o conteúdo, não é? Sobre as letras. As letras. Estamos bem? As letras são educativas? Promovem alguma educação? É assim, eu prefiro olhar para o lado positivo das coisas. E confesso que a maior parte das mulheres que estão a cantar Kizomba, eu acho que têm feito um bom trabalho. Uau. Não é verdade? Sim.
Nós temos o cuidado de termos bom conteúdo, boas letras, boas produções. E hoje, ainda mais, é bonito ver o mundo a dançar kizomba. É lindo. Nós só fazemos a nossa música, fazemos a nossa parte, que é preparar as músicas. E depois de nós cantarmos e publicarmos, deixa de ser nossa, né? A música deixa de ser nossas. Então, quando vemos o mundo a dançar as nossas músicas, somos várias vezes tagadas, como se diz nas redes sociais, as pessoas a dançarem as nossas músicas. E nós assim, meu Deus, vê o número de pessoas numa escola, numa sala de kizomba a dançarem a nossa música. Só aumenta a responsabilidade de fazermos um trabalho muito bem feito, não só por nós, porque nós gostamos de fazer bom trabalho, mas por respeito àquilo que é Angola, né? E a nós angolanos. Acho que sempre que nós pudermos fazer qualquer coisa pelos nossos, devemos fazê-lo muito bem. E então nós temos esse cuidado como mulheres de pôr, eu falo mesmo pela maioria, porque eu vejo que a maior parte das mulheres tem feito um trabalho belíssimo em relação àquilo que são as composições. Gostamos mesmo de falar de amor, dos lamentos, os manos às vezes causam algumas tremuras nas mulheres, então nós também gostamos de reclamar um bocadinho, mas também cantamos a nossa sentada familiar, cantamos, exatamente, cantamos outras coisas que somos nós e fazemos com muito, muito carinho e responsabilidade. Essa é a nossa missão. E nós queremos que a geração que vier possa olhar para nossas músicas como, de facto, grandes referências. Vamos embora, Yola. É muito importante isto que a Jandira acabou de dizer. E também, recuando um bocadinho naquilo que foi a pergunta que tu me tiveras feito. Não é futuramente a nossa preocupação. Nós estamos a viver isso neste momento. A falta de registros como deveriam ser, não perguntei como é que deveria ser, nós temos órgãos que deviam ser responsabilizados porque nesse quesito têm falhado um bocadinho, mas de Cabinda ao Cunã, do Mar Leste, nós temos redes sociais que podem fazer um trabalho melhor, nós temos inúmeras redes televisivas que podem expandir um bocadinho mais, não sei, Cabingano, tentem criar programas em que nos passam realmente de onde veio a nossa essência, o que é a Dicanza, de onde veio, até porque, voltando àquilo que foi a questão da Jandira, é um bocadinho injusto nós cobrarmos, eu acho, no meu ponto de vista, da juventude, quando nós, como fazedores da arte que já estão há algum tempo, também não lutamos para que possamos ensinar melhor a nossa juventude. Se os nossos jovens estiverem habituados a ouvir coisas menos boas, a tendência vai ser juntar isso à nossa cultura. Nós tivemos a sorte de poder beber de culturas que nós juntamos aquilo que é a nossa alegria, que é a nossa cultura, e conseguimos cair na graça desta sociedade e somos vistas de forma muito digna. Eu tenho a certeza que todo jovem gostaria de contribuir da melhor forma possível para aquilo que é o crescimento da nossa cultura. Às vezes, se nós não criarmos mecanismos para tornar isso possível, quem somos nós para exigir dos jovens? Quem somos nós para exigir que eles levem a nossa cultura com amor, que eles valorizem o nosso africanismo, quando nós mesmos não valorizamos aquilo que nós fomos, aqueles que trilharam os caminhos para nós? Eu volto a si e talvez... Não, mas não deixamos aqui injusta. Eu começo por si, Teresa. Como é que estamos em termos de assédio na kizomba, em termos de dança? Sabemos que vocês trabalham com movimento, há uma necessidade de exposição do corpo. Como é que é ao certo vocês, e a mesma pergunta também transfiro já para Kimberly, como é que é viver num mundo que ainda, inclusive, é machista e ainda assim termos que nos impor e conseguirmos fazer o nosso trabalho? Não é fácil. Não é fácil mesmo, porque sabemos nós a realidade como tem sido, ou seja, como as pessoas, nós que fizemos a dança, não, praticamente nós usamos o corpo, não é? Usamos o corpo, então isso tem sido uma forma também, parece que não, mas tem sido uma forma de chamar a atenção ou despertar a atenção de quem nos assiste. Então, como tem sido lidar com isso? Particularmente, eu tenho uma personalidade que, digo assim, que faz com que a pessoa posicione-se. Okay? Digo assim, porque isso depende de como nós, os fazedores da arte, vamos nos impor ou vamos nos posicionar
para então não deixarmos com que essa coisa de assédio, obrigada, dá uma liberdade até o ponto em que, pronto, nos sentimos desconfortáveis até mesmo em fazer aquilo que nós gostamos, mas em função do assédio nos limitamos por causa disso. Então, a posição, a forma como nós vamos nos impor diz muito. Então, por isso é que temos que ter muito, mas muito cuidado, principalmente para nós que trabalhamos com o corpo, porque dança são movimentos corporais, então não tem como fugir. Mas a forma como nós vamos nos impor diz muito. Porque se eu sou a Teresa Freitas, eu ensino, ok, menina e rapaz, obviamente a kizomba já é uma conexão, não temos como fugir. Mas se eu coloco limitações, eu estou aqui como professora sua e estou aqui para te ensinar a dançar. Então, obviamente que o aluno já tem a noção do que eu estou aí a fazer. Agora, outra coisa também muito importante é como é que nós vamos nos apresentar, por exemplo, que é para dar uma aula de dança. Porque se eu vou me apresentar para dar uma aula de dança, suponhamos, com um tuna baby ou uma mini saia, qual é o pensamento do aluno? Não vai prestar atenção somente naquilo que estou a passar. Então, esse cuidado de como nos apresentarmos para ir ensinar aquilo que nós queremos é muito importante, porque aí dá-se mesmo a liberdade da pessoa assediar. Então, é muito importante esse aspecto. Kimberly, o assédio, como é que consegue gerir e lidar com o assédio? Assim, para mim, tenho de criar espaços seguros no balé clássico. Pessoalmente, nunca lidei com assédio sexual, porque acho que é um assunto dos homens, uma vez que sou mais alta do que a maior parte deles, né? Mas antes disso, não tinha esse problema. E ensino como ter danças sexuais nas aulas, para que as mulheres se sintam à vontade para treinar de uma dança e para sair dela, o que não se sintam, na verdade, quando não se sentem, na verdade, confortáveis. O mesmo se passa com os homens, porque também há mulheres que ditam tendências no mundo da dança. Trata-se apenas de garantir que as pessoas sejam respeitadas, vendo de culturas ocidentais, onde o toque está mais ligado à intimidade e não necessariamente à dança ou algo mais cultural. Por isso, às vezes as pessoas pensam que uma dança significa mais do que aquilo que realmente é. Mas eu tenho aqui a dizer que os meus alunos... No entanto, se não for essa a impressão que querem passar, podem simplesmente retirar-se da dança. Podem dizer que não é isso. Não significa que alguém não se possa aproveitar de si mais tarde. É por isso que, tentando ensinar a importância das danças individuais e afins, criando, na verdade, um ambiente seguro, especialmente nas nossas aulas, para os nossos alunos também. Definitivamente, há mais mulheres na América. E também para os nossos alunos semanais, para as nossas aulas semanais, temos de 20 a 30 alunos. Quando vamos aos festivais, isso pode variar e ser diferente em termos de número de alunos que temos em cada aula. Na aula, nós começamos separados e depois acabamos juntos. Ensinamos a partir do primeiro como homens e mulheres, aprendendo os seus passos e depois juntos. E quando eles se unem e quando nós, na verdade, passamos algumas dessas coisas sensuais e para garantir que as pessoas se sintam confortáveis e seguras no ambiente em que elas estão aprendendo, e definitivamente há mais mulheres só pela natureza, as cenas de festivais ou de cenas de dança. Então, como eu disse antes, há homens e mulheres igualmente que vêm em cena de dança por várias razões diferentes. E você só tem, na verdade, que ter em mente as interações que você tem e as intenções também que você quer, né? Pérola e também a Iola. O assédio e, na verdade, vocês têm um outro senão, que são os espetáculos. São muitas vezes condicionadas pelo machismo. Como é que vocês lidam com este assédio que eu sei que para vocês parece ser muito mais presente em relação a quem dança? Ou aí é 50-50? Eu acho que não, né, Jane? É mais para a dança do que exatamente para vocês? Mas como é que gerem um assédio normalmente e, acima de tudo, quando há um condicionamento para os vossos espetáculos? Boa noite e 3 cafés é mentira.
É basicamente o que a Teresa disse. Muito bem. É posicionamento, é verticalidade, é isso que se diz? Ser uma pessoa que sabe o que quer. Eu estou aí para cantar, para entreter com amor, com respeito. Eu espero exatamente o mesmo. Não dou tempo. Não dá tempo, não há tempo para isso, não há tempo para dar atenção. Eu acho que, como a Teresa disse, não se pode abrir portas, dar a esperança e que vai haver alguma coisa. Simplesmente isso não acontece. Eu sou bué reta e pronto, faço a minha parte. Hã? É só cantar. O importante é cantar, entreter. O resto é conversa, porque quando vem contra as coisas a pessoa não pode dar tempo. Eu acho que é a atenção, o dar atenção e o dar tempo de conversa é que se calhar abre portas para outras coisas. Yola. Bom, cultura, música requer realmente essa convivência mais aproximada. E cultura requer ainda mais a possibilidade de nós convivermos uns com os outros. Mas claro que nós temos de ter um limite. E só vai haver assédio realmente se nós dermos essa oportunidade, certo? Quando nós realmente mostramos e impomos respeito, principalmente naquilo que é a nossa arte, eu acho que quebra qualquer chance de pensarem que nós podemos ser até certo ponto desviadas, né? Há quem sempre vai tentar, né? Nós somos seres humanos, mas... Bonitas. Somos bonitas. Somos bonitas. Essa brincadeira à parte, só mesmo tu para me fazeres rir. Eu só gosto de chorar. Mas, como vos tivera dito, assim como um homem tem de impor o seu respeito e tem de fazer valer aquilo que é a sua mestria música, com as mulheres não é diferente. Senhoras e senhores, nós não nos podemos esquecer que nós fazemos parte de uma população maioritariamente feminina, né? E nós entendemos a responsabilidade que hoje nós temos. Não estou a dizer com isso que todas as cantoras são perfeitas, que nós somos perfeitas, não. Mas nós entendemos a responsabilidade que nós temos, o peso que é carregar o lado da cultura que nos foi incumbido carregar. Então nós temos o cuidado de juntar aquilo que é a nossa personalidade, a nossa persona, aquilo que é a arte e realmente como nós queremos ser vistas, né? Como representantes da nossa Angola naquilo que é a Kizomba. Yeah? Quer dizer algo, Perola? Não, podemos avançar. Vamos avançar agora com as perguntas e respostas. Protocolo, temos microfones aí, sim. Vamos começar com o senhor lá ao fundo, que foi o primeiro a levantar a mão, seu nome e para quem vai dirigir a sua pergunta. Para vocês que ensinam a dança lá fora, no estrangeiro, faz-vos falta ter um manual, um caderno de anotações em que vocês descrevem os passos de dança da kizomba que diferem do tango, da valsa e de todos os outros estilos? Alguma coisa que vocês podem entregar como um documento? Faz-vos falta isso lá fora? É a pergunta para vocês, as duas que dançam e ensinam a dança lá fora. Para as senhoras que cantam, particularmente para a Yola, porque a Yola pediu para não fazer a pergunta, mas era exatamente a pergunta que eu tinha mais ou menos entalada aqui na garganta. Nós estamos numa escola, que a Yola conhece muito, a Pérola também. Estes alunos que estão aqui a aprender dança e música precisam de um documento que lhes digam quando vão tocar kizomba, tem de ser assim. E é isso que difere a kizomba do tango, da valsa, da rumba, etc. Qual é concretamente o procedimento que esta escola, o Espaço Aplausos, e outras escolas de Angola e além fronteiras devem usar para que os alunos compreendam na ciência? Qual é o padrão? Obrigado pela palavra. Qual é o padrão? Como é que nós vamos documentar isso? Eu acredito que vocês têm parte dessa responsabilidade. E eu gostava de vos ouvir falar sobre isso. Obrigado. Can I go first, ladies, if you don't mind?
É um bocadinho complexo, porque até hoje torna-se difícil até para nós que estamos no mundo da música decifrar realmente qual é o papel que nós temos aqui como cultura, ok? Parece que nós fazemos música de forma assim muito aleatória. Dizer-vos que hoje nós precisamos de um documento para sermos considerados como verdadeiros profissionais, eu acho que é isso que quis perguntar. Não sei se nos outros lugares funciona assim. Aqui devia funcionar assim. Até porque até hoje a cultura, não tenho bem a certeza em relação aos outros setores da cultura, mas aquilo que concerne a arte de fazer música, a nossa profissão não é tida nem achada. Há quem não considere um artista como um profissional ainda. Perguntam sempre, para além da música, o que é que faz mais? Isso já mostra o tipo de mentalidade que nós temos, mas não esquecemos que a cultura, a música, também contribui para aquilo que é o crescimento económico. Podem meter qualquer rádio que vocês quiserem, num programa, se não passarem pelo menos 2 músicas, o programa praticamente não existe. Música é vida. Música rompe barreiras, rompe fronteiras, mas nós não somos tidos nem achados. Gostam de nos ouvir cantar, gostam de nos ver a praticar a nossa arte, sim. Mas dar o verdadeiro valor que nós precisamos, eu não posso dizer que nós recebemos esse valor. A quem é que nós devemos pedir responsabilidade? Também não sei, porque há quem diga que às vezes quando nós pedimos muito ou exigimos muito do nosso órgão tutelar, que nós estamos a ser injustos. Mas é assim, como homens da arte, se nós não olharmos para quem deve proteger o artista, para onde é que nós vamos olhar? Se nós não começarmos a valorizar aquilo que é a profissão do artista, seja qual for o aspecto que nós resolvermos tomar, como é que os novos valores vão ser tidos ou achados? Quase que eu os olho para o espaço aplausos, eu vou ser honesta. Eu vejo o espaço aplausos quase como um lugar de psicologia, onde nós temos a oportunidade de trazer os jovens e, com a graça de Deus, direcioná-los para que eles não se percam aí, no mundo. Para aquilo que é a música, o meu pai sempre disse, a música tem uma particularidade muito grande, ensina-nos a disciplina pessoal. Um ser humano capaz de ter disciplina pessoal torna-se um grande ser humano para uma sociedade. E nós nem olhamos para este lado. Então, se nós não tivermos a sorte de ter alguém como o Cabingano, que tem essa força de vontade, esse sentido de patriótico abnormal e tem amor pelas pessoas que são gente nossa, provavelmente essas crianças nem teriam a oportunidade de aprender música ou de dançar música. Eu, como artista, não lhe consigo dizer 5 escolas de música que são custeadas por quem deveriam ser custeadas, que podem realmente investir naquilo que é a sabedoria daquele que nasce com a arte. Infelizmente, felizmente, no nosso tempo, nós tínhamos a sorte de ter o Carrossel, os festivais da canção infantil, onde nós tínhamos a oportunidade de descobrir se os nossos filhos nasceram com o talento da arte ou não. Hoje em dia, o que é que nós temos? 0. Temos os TikToks que ensinam coisas que não devem ser e depois amanhã somos os primeiros. Hoje, muito mais rápido, a Wesana vai-lhe falar sobre uma póvoa, não lhe vai dizer o que é um soba, certo? E amanhã eu vou exigir que a minha filha mostre o africanismo dela. Atenção, eu estou a generalizar porque a cultura tem essa componente. Através da cultura nós conseguimos ensinar um povo. Através da cultura nós conseguimos passar a cidadania que nós muito precisamos. Resgatar os valores que nós todos os dias, tem aqui mais velhos, que vai lhe dizer que é um dos grandes problemas que nós temos. Nós precisamos urgentemente de resgatar os valores. Como é que nós vamos fazer se o instrumento principal que nós temos, que nos foi deixado pelos nossos antepassados, não é tido nem achado, que é a arte?
Não consigo responder mais do que isso. Yeah? Pérola. Olha, eu não posso... A Yola foi muito cirúrgica naquilo que disse muito bem sobre não termos... Aí está, nós, Yola Acevedo, está a falar de um aspecto extremamente importante. Pérola, que é dizermos que nós somos artistas, mas muitas das vezes também não somos valorizados ou valorizadas como tal. É uma realidade. É mesmo tentar explicar que não, eu sou mesmo cantora, eu ganho, o meu ganha-pão vem da música. Kizomba, fazendo kizomba, é assim que eu ponho comida à mesa. E muita gente ainda tem muita dificuldade de acreditar que música é uma profissão. Então eu acredito que isso seja mesmo também um motivo de, por vezes, desânimo de muitos jovens que queiram também fazer música ou qualquer tipo de arte, que eles não conseguem ver a luz no fundo do túnel de vez em quando, porque muito se vê nas redes sociais a abanarem os artistas como se nada fossem, como se nada contribuíssemos para esta que é a nossa economia. Então eu sou a favorita, mas abanam bem. Você abana minha postura. Beijo. Então, é de facto isso que a Yola disse, é doloroso perceber que algo que é muito importante para nós, que é a arte, que é a nossa cultura, que é a nossa bandeira, que é o nosso rosto, que é a nossa cara, que é a nossa verdade, não seja tão valorizado ou como merece. Porque qualquer país que seja, eu em tempo estive, por exemplo, na África do Sul, eu vivi lá, mas em tempo estive mais uma vez na África do Sul, e tu vais num sítio onde tens um jantar, cultural, jantas no meio do mato, com os bailarinos mesmo lá da África do Sul, vestidos com aquela roupa típica lá da África do Sul. Nós temos as nossas mamuilas, temos aqui tudo que é nosso, nós também temos. E tão postos de parte, às vezes, nós não nos vemos. E como nós não nos vemos, nós nos perdemos. Porque nós não vemos quem somos, nós não nos assistimos, nós não nos inspiramos com as nossas pessoas. Por isso, às vezes, vamos buscar lá fora e ficamos meio perdidos e a Deus dará. É necessário que haja mesmo esse resgate. Estamos a perder os nossos mais velhos. Dói-me imensamente pensar que estamos a perder aqueles que nos podem ensinar, que nos podem passar o testemunho. Não tem nada documentado, não tem um documentário a falar sobre a dicanza, como é que se toca a marimba. Não temos absolutamente nada. E isso é doloroso perceber que daqui a alguns anos não terá mais ninguém também para ensinar. Depois vem um que aprendeu outrora, ou no colonialismo, desculpa, assim, vai passar lá à frente e depois nós vamos ficar assim, isso era nosso, mas nós não soubemos dar o devido valor, o devido respeito, a continuidade que merece. E de facto, mais uma vez, é de aplaudir aqui o espaço aplausos, que nós vemos vários jovens a saírem daqui com imenso talento e brilho nos olhos, de perceber que alguém lhes vê. É bom quando alguém nos vê. Há pessoas que têm mesmo o seu talento, gostam mesmo de cantar, de fazer algo. Eu nasci para isso. Eu sou licenciada em Direito, mas não me via sentada num escritório, mesmo só a tratar dos documentos, porque eu sinto que eu nasci para isso. E é doloroso ver que existem irmãos angolanos que sabem que nasceu para dançar, eu nasci para ensinar a dança, eu nasci para tocar a dicanza, e não conseguem ver onde vão buscar, onde vão fortalecer, onde vão cultivar, onde vão aprender mais. Meu Deus, como é que eu vou fazer? E simplesmente têm que virar por outros caminhos para então darem continuidade àquilo que são os seus sonhos. Mas é difícil, é doloroso. Não ganham gosto, apenas vão fazer porque têm de o fazer. Mas é importante, vamos mais reforçar aqui, é de extrema importância que vamos mesmo atrás daquilo que são as nossas raízes, a nossa cultura. É importante valorizar, é importante documentar, é importante dar nome às coisas, tratar isso e aquilo pelo nome, documentar, ser nosso e para que as pessoas saibam e estar entre nós, porque é isso que eu disse, muitas coisas estão longe. Está longe, a nossa cultura está distante, as nossas manas que vestem os panos estão distantes, por isso às vezes quando estamos com ela, até nós estamos a assustar. Mano, a roupa veste assim, miçangas. O pé, como é que nós estamos a assustar? Não é nosso. Tinha que ser tipo água. Tínhamos que olhar para aquilo e não nos assustarmos. Mas nós também estamos surpresos com aquilo que é nosso. É triste. Eu acho que é um trabalho, não acho, é um trabalho que devemos fazer todos, obviamente nós vamos fazer a nossa parte, eu traço já o omboio, aquilo, o você, o vale, mas não chega. E sozinha não vou longe, né? Precisamos de ser muitos e outras pessoas que têm... Exatamente, é um trabalho de casa.
outras pessoas, mesmo instituições de direito, que têm que pegar nisso e começar mesmo a recolher, a trazer mais perto, a documentar e a fazer todo o trabalho que deve ser feito. Porque cada um de nós tem de fazer a sua parte. Porque se nós não fizéssemos valer aquilo que é a arte de cantar e fazer música, não nos chamavam. Vocês não pensem que a vida para nós está facilitada, não. Obrigada, Iola. Ok, a Kimberly quase falou tudo, porque é exatamente isso que acontece. Por exemplo, a primeira questão sobre os manuais, se sentimos falta ou não. Obviamente que sentimos sim, porque o pessoal da Europa não é exatamente como nós aqui, os africanos. Nós, particularmente, quando chegamos a uma sala de aula, estamos a falar aqui em Angola, nós colocamos os alunos à parte e começamos logo a ensinar, que é a parte prática. Já na Europa é diferente, porque o europeu quer saber exatamente aquilo que nós estamos a passar, mas não só na parte prática, a teórica também. Então, sentimos uma falta, sim, de termos um manual para então poder dar, né, para os mesmos alunos e terem esse conhecimento. Porque acreditem que eu mesma tenho um aluno polaco, ele não aceita assistir a aula sem ter um quadro ao lado. Porque tudo o que eu tiver a dizer, ele tem que apontar. Mas eu digo, nós em Angola, chegou, te falo, olha, retrocesso, faz o retrocesso e acabou. Mas lá já é diferente. Retrocesso é que eu preciso escrever. E amanhã, quando eu chegar à sala, vamos repetir o passo, mas ele está aí com o caderno para ver o que é que aprendeu ontem. Então, há necessidade sim de termos esse manual, não só por nós, mas por aquele que recebe então a nossa explicação. Já para o segundo, para a segunda pergunta, né, que é o que a senhora perguntou com relação às mulheres que limitam-se, né, quando estão a dançar com os seus parceiros e pronto, estão apenas só como follow ou como seguidoras. O que é que nós temos a dizer quanto a isso? Sendo professora, né, e bailarina, eu digo, vou dizer em duas vertentes, porque ensino aqui em Angola e na Europa. Aqui em Angola já é um pouquinho diferente, porque nós, as mulheres angolanas, sabemos ou conhecemos quais são os momentos que podemos fazer um outro passo em função do conhecimento que temos que os senhores têm a sua parte, né? E as senhoras também têm as suas partes. Então, dentro desse padrão, nós sabemos qual é o momento em que eu posso, por acaso, fazer um retrocesso ou uma paradinha, entre outros movimentos aí fora. Já na Europa é um pouco limitado, porque estamos a falar de culturas diferentes e, pelo o conhecimento que tem das europeias, são um pouquinho limitadas quanto a isso, a dança. Por quê? Porque elas não têm aquela ginga que nós temos, né? Que é uma coisa natural nossa. Então, limitam-se em poder fazer certos movimentos. E, obviamente, que se tiver a dançar com um senhor, um cavalheiro, que não consegue lhe dar espaço, que é para ela, então, poder fazer os seus movimentos, ela se limita simplesmente a seguir o cavalheiro, o que não é bem correto, né? Porque a dança é feita a pares e temos a parte feminina como a parte masculina. Então, é basicamente isso. As mulheres europeias têm essa limitação em função da falta de conhecimento, qual é o papel dentro da dança, né? Que a mulher pode assim seguir. E, claro, nós como professores, ao passar as nossas informações, temos esse cuidado de poder, então, explicar aonde é que as senhoras podem ou não fazer os movimentos, quais são as limitações e aí fora. Então, temos esse cuidado. Bom, o senhor Charles perguntou se, o que é que nós sentimos, na verdade, quando temos um aluno mais de 2, 3, 4 anos conosco. Bem, para mim, eu me sinto feliz porque eu sinto que aí não estou só como professora, aí tenho já outra formação, viro já doutora.
Porque aí começo a trabalhar de uma forma de estado emocional, exatamente, terapia. Porque o aluno não está só aí, ok, ele não vai querer não pagar. Porque para estar numa escola, obviamente tem que pagar, uma escola de dança tem que pagar. Então ele vai preferir gastar o tempo em que vai estar aí com uma professora a ensinar, ouvir música, estar aquele ambiente todo aconchegante. Nós sabemos como é que nós angolanos somos, e as nossas músicas angolanas, o ritmo, como é convidante, né? Posso assim dizer. E pronto, então ele prefere estar aí conosco, mesmo 20 anos, pode ficar sem problemas. Então, para nós é uma grande, exatamente, a pagar. Então, e para nós é um sentimento de alegria ver então que não podemos ajudar só os senhores ou as pessoas com movimentos, mas aquele acolhimento, aquele aconchego todo, a conversa, a música, então é muito gratificante e me sinto feliz. Obrigada, Kimberly. Vamos aqui às nossas divas. Pérola, não introduzes os ritmos, penso que percebeste, mas sim, percebi. Alguns elementos que nossos. ditam que a música seja kizomba. Exatamente. É assim, eu sou uma artista versátil, eu faço muitas coisas, mas em vários estilos musicais, mas naquilo que concerne a kizomba, que eu tenho imenso respeito, tenho algumas, de facto, que têm os seus elementos e não todas. Mas onde eu faço é kizomba e eu acho que é aí onde me encaixo neste discurso, neste painel. O resto é feito com a mesma responsabilidade e algumas pessoas também usam essas músicas para dançar a kizomba e pronto, de alguma forma também se enquadra. Mas sim, tem razão naquilo que falou, nem todas as minhas músicas são essencialmente kizombas e é isso mesmo, está tudo dito. Em relação à dança, eu já te vejo cantar, aliás, o omboio não se dança sem... passa a expressão, não se canta sem dançarinos. Sim. E a pergunta foi que a Iola quase que não se vê, mas o seu caso vê-se algumas. Como é que respondes à questão de não fazer menção de quem está a acompanhar-te na dança? Tem que citar, né? Olha, na dança eu por acaso faço. Os meus bailarinos, okay. Tem bailarinos que já dançam comigo há muitos anos. Muitos. E eles já são conhecidos e eu tenho o prazer de tê-los comigo em palco e nós valorizamos os bailarinos. Eu acho que aqui uma questão o mesmo percurso quase que nós os artistas também fazemos em fazermos-nos conhecer. Eu acho que é um trabalho também que os grupos de dança devem fazer, um trabalho intenso, porque para nós é um prazer ter-vos connosco, porque dinamizam o espetáculo, tornam um momento mais bonito. E eu acho que se também fizerem esse trabalho de promoverem mais os bailarinos, nesse caso os profissionais, as vossas escolas, eu sei que também é difícil porque pouco temos de salas para promover espetáculos e festivais aqui de kizomba e não só. Portanto, também é um trabalho que deve ser árduo, mas eu, da minha parte, e muitos artistas, temos todo o prazer de ter os bailarinos connosco, dão beleza ao espetáculo. Eu gosto de dançar, isto é uma verdade. Aliás, tu também danças, não é? Eu, se não fosse cantora, digo sempre que eu seria bailarina. Estou a falar a sério, porque eu gosto muito de incluir a dança, eu gosto mesmo de dançar. E não se sintam postos de parte, eu gosto muito da vossa arte e volto a dizer que eu acho que mesmo passa pelo processo de nos conhecermos. Se nos conhecermos um bocadinho mais, podemos exatamente... Até vocês podem propor propostas de... Vocês venham os artistas e, olha, eu tenho esse projeto, gostaria de pôr isso no espetáculo, gostaria que fosse assim. E toda a dica, todo o contributo é sempre muito, muito bem-vindo. Iola, não introduzes os dançarinos nas tuas interpretações ou nas tuas apresentações. E não menos importante, há aqui uma questão que, pelo menos, introduzes muito bem todos os ritmos, todos os toques e todas as marimbas, as dicanzas no kizomba, não é? Certo, porque muito antes de eu começar a minha carreira solo, eu faço parte de uma família de músicos. Eu só tive a grande honra de me juntar a produtores como Nelo Paim quando comecei a minha carreira solo. Só para dizer que a minha ligação à música ao vivo é de tenra idade. Muito antes de subir para um palco, eu e os meus irmãos tivemos aulas de teoria
nós fomos mesmo ensinados a arte, música na teoria. Então, quando eu tive a honra de encontrar produtores como o Nelo, a VC e tantos outros muito talentosos que eu tenho a honra de dizer que fazem parte do meu elenco de grandes produtores, eu já tinha uma noção do que eu queria musicalmente. Por isso é que eu talvez seja mais ligada aos instrumentos do que a dança. Eu desenvolvi muito mais a minha arte de cantar e a arte de perceber e produzir música do que a dança. Gostaria muito de ter assim os pezinhos da Jandira, da Pérola, conheço ela como Jandira, perdão, da Pérola, e claro, mas todas as vezes que me é possível, porque nós estamos a falar também de logisticamente, às vezes não depender do artista, aquilo que vai ser o layout da festa que foi contratado para fazer, e nem sempre nós temos a oportunidade de ter dançarinos. Quando podemos, fazemos com muito gosto, e como a Jandira disse, nós temos um respeito enorme e agradecemos o movimento que vocês fazem, porque isso faz com que a nossa musicalidade continue, né? Engana-se quem pensa que Kizomba só são os instrumentos. Não. É um conjunto de coisas, e os dançarinos são tão importantes quanto os que fazem a música. Muito obrigada pela chamada de atenção. Nós somos criadores, né? E não somos fazedores. Está muito, muito correto. E em relação à carteira do artista mais velho, isso é um outro debate. Yeah? Uma coisa é o papelzinho que a gente vê, outra coisa é o valor que realmente tem para um artista. Mas isso é um outro debate. Yeah? Mas respeito do coração aquilo que tu és, o amor que tu tens pela arte, e aqueles que contigo estão, que fazem o impossível para dar o mínimo de dignidade que os artistas ainda conseguem ter por causa daquilo que é a carteira do artista, para aqueles que têm. Assim, terminamos a nossa conversa, esta roda linda, mas vamos aqui ouvir a Kimberly. Kimberly, que conselhos, que resumo, que conclusão é que chegas sobre, acima de tudo, o papel da mulher na Kizomba? Queremos ouvir-te neste último pronunciamento e também para deixares ficar aqui uma recomendação, um recado e, acima de tudo, um resumo daquilo que te vem à alma sobre a mulher, sobre a dignidade e valorização da Kizomba. Para mim, eu me aproximo da dança e de uma maneira diferente. Eu tenho uma base de dança, então eu danço desde os meus 3 anos. Balete, top jazz, treinamento de estudo formal, até mesmo estudando história de dança na universidade também. Então, eu tenho conhecimento bem amplo de diversas danças diferentes, mas também eu já sei como ensinar a dança, por causa da minha experiência antes. Então, quando eu me aproximo da dança, eu sempre me aproximo da ideia de que eu quero entender a técnica por detrás dela, desde que eu fui pela primeira vez treinada como dançarina. Mas para mim, quando veio o Kizomba, havia uma parte extracultural, que foi o que me levou para a Kizomba, não apenas os passos. E isso é algo que não pode ser ensinado, é algo que você tem que sentir. Então, quando eu fui para o Pichu, para aprender, para treinar, para pegar os passos, eu também trouxe de volta a cultura. E dizer que já participei num dos vídeos da Iola, com o título Marido, foi a música, assim, por causa da oportunidade que o grupo Fenômeno do Samba deu, porque afinal de contas o convite era para o grupo, e o grupo, por termos a amizade que temos, então convidou-me também para poder fazer parte deste mesmo vídeo. Facilitou tudo. Sim. Então, só para dizer que é assim uma grande conexão entre a música e a dança. Então, mas... Exatamente, sim, pagou bem mesmo. Sim, mas para falar em polaco, pois aqui não temos poloneses. Não. Dizer que, como mulher, vamos continuar a lutar por aquilo que nós queremos fazer, né?
incentivar as outras mulheres, porque não só na dança nem na música, porque sabemos nós que há outras formações, né, sendo mulher a serem líderes. Então não deixem com que essa liderança que às vezes já nascemos com ela mesma caia, né? Porque sabemos nós como é que é o sistema de machismo, né? Pronto. Mas pronto, não vamos olhar muito para esse lado, vamos fazer aquilo que nos vem na alma, aquilo que podemos, claro, com limitações, sabemos nós quais são as nossas limitações, mas não vamos deixar de fazer aquilo que realmente nos sentimos confortável de assim fazer. Muito obrigada, Cabingano, muito obrigada, Espaço Aplauso, por essa oportunidade. Muito obrigada, nossa querida apresentadora, e muito obrigada a todos. Dziękuję bardzo. Pérola, mulher na Kizomba, força, visibilidade e protagonismo. Resumindo, o que é que te vem à alma? Quero igualmente agradecer mais uma vez o Cabingano por este momento. Muito aprendizado, é sempre muito bom estarmos a conversar. E quero também falar com estas duas mulheres, é um prazer estar aqui neste painel, com mulheres incríveis, inspiradoras. I'm going to speak English because of you, Kimberly, just for this little moment. Because in as much as you are inspired by us, we just became your fan as well, inspired by you, your story, your love for us, for our culture, how you took it with so much respect, with so much love, with so much understanding, with so much care. Because some people, they just take what is from other people and they just do the best they can in whatever way they can. But you decided to do it the right way. And we truly appreciate you for that, for learning the basics, for trying to understand the culture behind it, for making it really special for you so that you can teach other people. So I thank you so much for that, for taking so much into consideration, not just the moves, but everything that comes with it. Thank you so much. We truly appreciate you. Yes. And then to Teresa, a nossa irmã, que está fora, não te sintas sozinha. Muito obrigada por levares um bocadinho de nós para onde tu estás, né? Num país tão diferente de nós, com pessoas tão diferentes à tua volta, mas mesmo assim queres levar um bocadinho daquilo que nós somos aos outros, mostrar com mestria, com responsabilidade, com a essência que nós temos, com alegria. Veja, as pessoas estão a ficar contigo muito tempo, é porque existe aí muito mais. E então esta tua alegria, esta tua angolanidade, que continue a estar contigo, te acompanhe, e é um prazer fazermos nós. Esperemos continuar a fazer música, quizombada pura e música também, e kizomba, para que vocês continuem então a ensinar e a passar e a mostrar os nossos passos para as outras pessoas. Obrigada também a Teresa. Muito obrigada, nossa querida apresentadora, por nos dar aqui os toques precisos para que nós estejamos na linha. Obrigada a todos. Bom, eu trouxe um papel, aquilo é escrever, não é? Escrevi já para vir a falar. Uma cábula. Uma cábula sobre a kizomba, não consegui. Vou ler aqui muito rápido. Muito rápido. Eu tenho que dizer aqui, pronto, eu tenho que ler, eu trouxe, não é? Vou só ler aqui as últimas partes. Nós temos visto uma nova geração de artistas e bailarinos, dançarinos, que estão a assumir papéis de liderança dentro da comunidade kizomba. É inspirador ver como vocês estão a reinventar a dança, trazendo novas influências e abordagens. É vital que nós apoiemos estes artistas, criando plataformas que permitam que as suas vozes sejam ouvidas e as suas histórias sejam contadas. Ao fazê-lo, não apenas garantirmos que a kizomba continue a evoluir, mas também asseguremos que a sua rica herança cultural se mantenha. Em resumo, a kizomba é nossa, é poderosa, é a força das nossas raízes, a visibilidade das nossas histórias e o protagonismo da nova geração. Sejamos todos agentes de mudança, promovendo e celebrando a beleza da nossa cultura. Não há mais pergunta nenhuma. Não há, só então, a resumir. Yeah. Senhoras e senhores, está tudo dito. Estas senhoras foram fantásticas, trouxeram-nos coisas muito boas. A única coisa que eu tenho a dizer é: valorizem-se, valorizem os vossos, valorizemo-nos. Isto é tudo nosso. Isto é cultura, isto é arte. Só pode acontecer se nós fizermos com que realmente aconteça. Yeah? Não tem ciência aqui. Se temos amor pela arte, a única coisa que temos que fazer
é mesmo fazer. Se não formos nós a fazer, mais ninguém vai fazer. E chegamos ao fim de mais uma edição do seu e do nosso programa Conversas Livres. Prometemos voltar daqui a 7 dias. Fiquem todos bem, esperamos que tenham gostado do conteúdo de hoje, a partir do município do Sequele, província de Icolibeng. Vai-se bem, até a próxima ocasião. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.